Jingle bell, jingle all the way. Happy Christmas Eve! Feliz véspera de Natal. Esse holiday, eu não lembro como fala holiday em português, feriado. Este feriado, que é o meu feriado favorito, eu amo Christmas holidays. Glória a Deus e aleluia. Gente, por que a gente ama tanto Natal? Porque foi o dia, entendeu? A gente não foi o dia, mas a gente comemora o nascimento de Jesus. Quando foi, a gente sabe que não foi em dezembro, a gente sabe que muito menos que não foi dia 24 ou 25, mas Jesus nasceu, Deus veio, é o dia do Salvador, vamos ser felizes e vamos analisar Christmas Carols! Teacher Kelly, mas o que é Christmas Carols? Bora pro vídeo. Christmas Carols nada mais é do que aquelas musiquinhas de Natal, gente. Sabe aquelas musiquinhas de Natal que você vê naquela praça da sua cidade que tá cheia de luz, porque o prefeito foi muito bom com vocês esse ano, e aí tem sempre alguém dançando, aí tem, não sei com vocês, tá? Mas aqui em Goiânia tem um espaço muito lindo, sempre no Oscar Niemeyer, que tem bailarino, dançarino de hip hop, uma galera, tem gente coral, tem tal, e todo mundo cantando as mesmas músicas de Natal, entendeu? Entendeu? Então, essas musiquinhas de Natal são Christmas Carols. Para dar uma contextualização para você aqui, os Christmas Carols, na verdade, começaram lá na Europa. Carols vieram dessas músicas de roda. Músicas de roda que eram músicas de pessoas que cantavam em círculos. Pessoas dessas que naquela época eram analfabetas, então por isso que as músicas sempre são muito repetitivas, por isso que a melodia é sempre muito fácil. Inclusive, carol vem da palavra francesa carole, gente. Não sei francês ainda. Mas os Christmas Carols, eles não começaram como músicas cristãs. Na verdade, eles começaram como músicas para celebrar o solstício de inverno lá em Roma. Mas com o passar do tempo, na era medieval, as pessoas começaram a compor músicas cristãs durante o Natal, que se tornou os Christmas Carols, que inclusive nós vamos analisar aqui hoje para saber se esses Christmas Carols tá na Bíblia ou tá amarrado, entendeu? Vamos ver se é bíblico ou não os Christmas Carols que você tanto conhece, que você tanto canta em português e que sim, vieram de uma versão em inglês. Senhoras e senhores, como a maioria das músicas que a gente conhece, né? A gente não vai entrar nessa pauta agora, mas amém. Aleluia. Bora pra primeira música? A primeira música que a gente vai ouvir é Go Tell It on the Mountain, que você provavelmente já viu o vídeo no Instagram, você provavelmente já cantou essa música em português, mas ela em inglês é basicamente assim, ó. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. E aí tem várias estrofes que contam a história dos 3 homens sábios que vão encontrar Jesus e tal, só que esse é o refrão. Gente, inclusive, deixa eu contar um negócio pra vocês. Christmas Carols, eles têm o formato de um inário, de um hino da harpa. Para pensar, o hino da harpa é o quê? Um refrão, várias estrofes diferentes. Todas essas estrofes você canta na mesma melodia. O refrão você também canta na mesma melodia. Sempre a melodia é a mesma. Aí vai estrofe 1, refrão. Estrofe 2, refrão. Estrofe 3, refrão. Estrofe 4, refrão. Acabou. Christmas carols são assim, entendeu? Go Tell It on the Mountain é exatamente assim. E vamos ver se é cristão? Go tell it on the mountain. Vá e fale nas montanhas, em cima dos montes, em todo lugar. Over the hills and everywhere. Será que isso é bíblico, gente? Não sei se você lembra, mas lá em Isaías 52:7 fala o quê? Fala, How beautiful are the feet of those who share the good news. Então, quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esses pés, essas pessoas que vão falar para as pessoas sobre as boas novas, que é o quê? Que Jesus Cristo nasceu. Além disso, vamos nos lembrar que quando os 3 sábios conheceram Jesus, eles não ficaram calados. Eles saíram e contaram para todo mundo que Jesus Cristo tinha nascido, que o Messias nasceu, que o Salvador nasceu. Então, se a gente for parar para pensar, os 3 magos, eles foram grandíssimos evangelistas. E é exatamente isso que está falando aqui no nosso refrão. Go, vá, tell it on the mountain. Fale nas montanhas, over the hills, em cima dos montes, everywhere.
that Jesus Christ is born. Então, que Jesus Cristo nasceu, tá? Inclusive, dica da Teacher Kelly, tá bom? Eu nasci. Nascer, não existe o verbo nascer, entendeu? O verbo nascer não existe em inglês. Por isso que a gente usa I was born, então eu nasci. Jesus Christ is born, então Jesus nasceu. Is born. Born é a palavra que a gente usa para falar sobre nascimento. Então, quando você nasceu no passado, você, entre aspas, foi nascido, ou você é nascido, ou você vai nascer. Então, a palavra nascimento é sempre junta, tá? Com o verbo to be, tá? I am born, I was born in Brazil, they were born together, Jesus Christ is born, ok? Então, essa música tá na Bíblia, tá amarrado? Tá na Bíblia! Aleluia! Pam, pam, param, pam, 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 pam. Você com certeza já ouviu essa música. Não, essa música não é só instrumental. Eu também achava que era, eu também achava que não tinha letra, mas na verdade tem. E olha só, em inglês a gente canta mais ou menos assim. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room. Da-da-na-na-na-na-na-na. And saints and angels sing. And saints and angels sing. And saints and angels sing. Para, meu Deus do céu, que gracinha. Joy to the World foi criado por Isaac Watts e ele parafraseou o Salmos 98. Salmos 98 especificamente não está falando sobre a primeira vinda de Jesus, na verdade está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Então, quando Jesus ele vem realmente com todo poder e glória para reinar sobre a terra. Então, Joy to the World tem toda essa paráfrase do que está escrito em Salmos 98. Mas vamos ver se realmente é bíblica ou não. Começando com Joy to the world, the Lord is come. O que significa the Lord is come, inclusive? A gente não fala the Lord is here, a gente não fala the Lord has come, a gente fala the Lord is come. Is, lembra, é o verbo de ser ou estar. E come é o verbo de que ele chegou, de que ele veio. Mas esse is come, juntos, não significa apenas que ele chegou de passagem, não significa apenas que ele chegou por enquanto, mas ele chegou para permanecer. Ele está aqui, ele está presente. The Lord is come. E essa frase, sim, nos lembra do que está escrito em Salmos 98:4, que está falando, olha, rogai com júbilo, com alegria, cantai louvores e salmodiai. Salmodiai, que é criar louvores, assim como salmos, criar salmos, poemas, poesias, arte. Então, alegria, alegria para o mundo. Vamos regozijar, vamos ser alegre. Alegria! Então, vamos ser alegres porque o Senhor chegou. E não chegou apenas de passagem, mas ele chegou para ficar. Joy to the world, the Lord is come. Olha só, aí ele continua. Let earth receive the king. Então, deixe que a terra receba o rei. Essa terra que nós sabemos biblicamente que hoje em dia ela clama. A terra clama para a volta do Senhor Jesus. As árvores, as pedras, se não fôssemos nós, as pedras iam pregar as boas novas. Então, este mundo inteiro, essa terra toda que já clama para a volta do Senhor Jesus, quando ele chegar na segunda volta, vai realmente ter uma celebração e vai ter um louvor vindo até mesmo da própria terra. Então, estamos aí indo muito bem. Próximo verso. Let every heart prepare him room. Inclusive, um leve trava-língua aí para você treinar na sua casa, hein? Let every heart prepare him room. Então, que todos os corações preparem a ele um lugar. Esse room não é necessariamente um quarto, mas quando nós falamos room, a gente está falando de lugar, a gente está falando de espaço. Que todos os corações preparem para ele espaço, um quarto. E isso nós já sabemos, que quando o Senhor ele vem, ele não apenas, quando ele vier, ele não apenas vai estar vindo quando na segunda vinda, como ele também vai morar no nosso coração, ele já mora no nosso coração. E também na Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, que é o Senhor,
vive dentro de nós. Então sim, nós precisamos guardar um lugar, ter um espaço para Ele. Não apenas um espaço para Ele, mas como toda a nossa vida, todo o nosso inteiro, todo o nosso ser deve ser do Senhor, mas aqui o verso está falando especificamente prepare. Então, que nós possamos preparar um espaço, que nós possamos preparar o nosso coração, que nós possamos preparar a nossa mente, o nosso corpo para receber o Senhor Jesus. E por fim, let saints and angels sing. Saints, que são os santos, as pessoas com o corpo glorificado, e angels, que são anjos. Será que isso é bíblico? Com certeza é. Onde? Lá em Apocalipse, onde está falando que milhares, miríades de anjos adoram ao Senhor dia e noite, sem parar, cantando Santo, 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 Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, let saints and angels sing. Então, deixe os santos e os anjos cantarem. Esses santos aqui que está falando, não está falando naturalmente dos santos, né? A gente está falando sobre essas pessoas com o corpo glorificado, essas pessoas que estão nos céus agora com o Senhor Jesus. Então, joy to the world é bíblica, sim. Tá na Bíblia e não tá amarrado. Aleluia! Como você pode ver, eu fico muito feliz falando e analisando louvores com vocês. Inclusive, eu tô amando esse vídeo. A gente já vai pra nossa próxima música. Mas se você também tá gostando desse vídeo, dá um like, entendeu? Compartilha, é véspera de Natal, faz esse presente pra Teacher Kelly. Comenta aí embaixo, fala, Teacher Kelly, comentei com meu amigo, postei seu vídeo pra ele, pra todo mundo rir, cantar, se divertir, lembrar de Christmas Carol junto com você, pra gente aprender inglês e pra ser um dia muito feliz, muito tranquilo, cheio de família. Se você estiver me assistindo na televisão e estiver gente da sua família me vendo agora, oi família, tudo bem com vocês? A pessoa que colocou esse vídeo aqui na televisão, ela tá aprendendo inglês na escola, na maior escola de inglês para cristãos do mundo. Então, bora continuar, bora pra nossa próxima música. Você percebeu que só de eu pensar no fato de que tem gente assistindo esse vídeo na televisão, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha, deu vontade até de chorar, entendeu? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se você estiver assistindo esse vídeo na sua televisão ou se tiver mais gente assistindo com você, tira uma foto, posta nos stories e me marca, só pra eu saber. Se não tiver ninguém, aí ninguém vai me marcar e eu vou ficar de boa. Mas se alguém postar, eu acho que eu vou morrer. Vai ser tipo assim, meu presente de Natal. Fica assim, ó. Ai, tem gente vindo. Um vídeo que lindo. Ai, meu Deus. Mas bora lá? Próxima música. Dei uma leve chorada. Nossa música é uma música um pouco mais tranquila. Ela é uma música pra gente terminar com chave de ouro, que é Silent Night. Silent Night, Holy Night. All is calm and is bright round yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Gente, Silent Night é uma música criada por um austríaco, que inclusive tem uma história muito legal por trás dela, que é a seguinte: quando eles foram criar essa música, cantar essa música na igreja, o órgão da igreja tinha quebrado. Então tava sem órgão. A primeira vez que essa música foi cantada, que esse Christmas Carol foi cantado, foi com violão. Então essa música é uma música que é acompanhada com violão, não necessariamente com órgão. Olha só que legal. E Silent Night significa noite silenciosa. Holy Night, noite santa, amém. But all is calm and all is bright. Tudo é calmo e tudo é luz. Tudo é luz, tudo bem, porque a gente sabe que quando Jesus nasceu tinha uma estrela deste tamanho para anunciar a vinda dele, né? Mas mesmo assim, tudo é calmo? Não sei não, se tudo era calmo, não. Quando criança nasce, gente, aquela coisa, imagina Maria lá daquele jeito, entendeu? Pós-parto, José no estrebaria, menino, sem saber o que fazer, pegando pano de tudo quanto é lugar, os bichos tudo. Vocês acham mesmo que com o neném chorando? A gente precisa lembrar que Jesus, quando ele veio pra Terra, ele era 100% Deus, mas ele era 100% humano. Então, naquele momento, Jesus que era Deus, ele era um recém-nascido. Recém-nascido, quando nasce, gente, em nome de Jesus, ele chora, ele grita, esperneia. E que bom que ele chora e que ele grita, né? Significa que ele tá respirando. Então, ele chora, ele grita, ele esperneia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. A noite não era tão silenciosa, muito menos calma. Ainda mais porque a gente precisa lembrar que naquela época Maria era bem jovem. Então assim, sim, Jesus ele nasceu como um bebezinho, lindo, maravilhoso, uma gracinha, uma fofura. Mas a música, o dia lá não foi tão bem silencioso assim. Tudo bem que na Bíblia
não fala se a noite foi silenciosa ou não, se Jesus chorou ou não, mas pensando que Jesus, ele nasceu como um ser humano, logo, com certeza chorou, logo a noite não foi tão silenciosa assim. A música em si, ela fala sobre essa noite santa, essa noite maravilhosa, essa noite em que, imagina, depois que tudo passou, depois que, finalmente cortou o cordão umbilical, aquela coisa toda lá, Jesus dormiu. E aí esse é o momento que a gente fala que o autor, ele pictured. O que significa? É um momento em que ele meio que tirou uma foto mental assim, e ele tá retratando, pictured. Ele tá retratando esse momento em que Jesus começou a dormir, a noite tá quieta, Maria e José estão olhando pra Jesus, e aí vem Holy Night. Depois de todo o choro, depois de toda o Deus que criou os céus e a terra se colocou vulnerável nas mãos de 2 adultos. Se colocou vulnerável para ser uma criança de novo, para ser um recém-nascido, alguém que depende de outras pessoas. Deus que criou as galáxias, que continuam em expansão. Este Deus que conhece tudo aquilo que está dentro de mim, dentro de você nesse exato momento, ele se fez bebê, ele se fez homem, ele se fez um neném. E esse neném, ele ia crescer, se tornar uma criança, brincar e se divertir, brincar de bola, e brincar e viver com o pai dele, José, aprender tudo sobre carpintaria, e viver com a mãe, e abraçar a mãe, sentir o cheiro da mãe, e ter amigos, e ter primos, e ter família. E ele ia crescer e se tornar um homem crescido com seus discípulos, ensinando, trazendo às pessoas vida, trazendo às pessoas cura, libertação e sendo a salvação delas para que um dia ele morresse em nosso lugar. Um homem perfeito que nunca pecou. Um homem perfeito que por conta dessa perfeição agora nós podemos chamar o nosso Deus de Abba Pai. Um homem que veio não para fazer as vontades dele, mas que veio para fazer as vontades do Senhor Deus. Esse Jesus que se deixou ser uma criança, alguém dependente. Ele veio, e não só veio, como ele se tornou dependente de 2 adultos por um tempo, até que ele realmente mostrasse a sua autoridade realmente verdadeira na Terra. Mas antes ele foi um bebê, uma criança. E é isso que nós celebramos no Natal. Esse Senhor que veio, esse Deus que veio e se tornou um bebê. A little child, a little toddler, um infant. Infant, a gente está falando desse recém-nascido, tá na primeiríssima infância. Esse é Jesus, que veio para me salvar e para te salvar. E essa é a história do Natal. Essas são as boas novas. E é isso que nós celebramos. Então nunca se esqueça que hoje você não está celebrando apenas passar tempo com a sua família, você não está celebrando apenas mais um motivo para comer bem, ou mais um motivo para sorrir, ganhar presentes, ou para comer aquele pavê do seu tio. Não. A gente está falando de um Deus que nasceu. Um Deus grande que se fez criança, para me salvar e para te salvar, para que ele pudesse entender e sentir o que é ser humano. E para que apenas assim ele nos salvasse, e para que assim nós possamos encontrar nele reflexo de quem nós devemos ser. Porque um dia ele foi como cada um de nós. Sentiu fome, sede, frio, suor, dores. Mas ele nunca pecou. Foi tentado, nunca pecou. Esse é Jesus. E essa é a história do Natal. Happy Christmas Eve, everybody. And I'll see you in the next one. I'll see you in the nations. Bye. Happy Christmas Eve.